Olá! Estamos aqui para dar início aos nossos momentos de reflexão, trazendo para todos nós um pouquinho mais dos questionamentos e esclarecimentos da doutrina espírita, para que possamos garantir aquela vida em abundância que Jesus nos disse que todos nós teríamos, não é? E para este nosso início de momento reflexivo, pegamos a palavra pensamento. Pensamento por quê? Muitas vezes, nós, no dia a dia, nas nossas correrias, nós nem pensamos sobre o que pensamos, não é verdade? Nós vamos vivendo, as coisas vão acontecendo, as situações vão se dando na nossa existência, nós simplesmente vamos passando por elas sem refletir. Mas é importante que nós nos detenhamos nesta particularidade do nosso espírito, porque os nossos pensamentos, eles constroem situações, cenários, pessoas, diálogos, verdades e mentiras também. É preciso compreender um pouquinho mais esta parcela tão humana que nós temos dentro de nós, os nossos pensamentos. Então é preciso que nós estejamos atentos, observando aquilo que nós estamos pensando, para que nós possamos desenvolver a reflexão, a avaliação, a análise cada vez mais profunda, cada vez mais detida, para que os nossos pensamentos não nos comprometam mais, porque tudo começa no pensar, não é? Aquilo que nós construímos no nosso dia a dia começa nos nossos pensamentos. Onde começam os nossos planos, por exemplo, de uma viagem? Nos nossos pensamentos. Aonde começam, por exemplo, os nossos objetivos de aquisição de um curso, de uma nova formação? Nos nossos pensamentos. Ali nós conseguimos imaginar a formação que nós queremos, os benefícios que vai nos trazer, as contribuições que vai nos garantir, por exemplo, para a nossa área profissional, ou até mesmo para o nosso desenvolvimento humano. Está tudo aqui, ó, no nosso pensamento. Nós estamos refletindo, avaliando os benefícios, os prejuízos, trazendo prós e contras nos nossos pensamentos. Mas é preciso que nós deitemos olhares mais sérios a esta possibilidade espiritual, para que verdadeiramente nós avaliemos o que pensamos, para que nós não nos comprometamos através dos nossos pensamentos. Mas antes, que eles sejam responsáveis por construções genuínas e melhores de um espírito que pretende evoluir. E para isso, nós pegamos aqui uma passagem do Novo Testamento que fala a respeito deste pensar, deste refletir. A passagem é a tentação no deserto. Está em Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11, e também encontramos em Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13. E imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Vamos parar aqui um minutinho. O Espírito, aqui entendendo que a tentação viria deste Satanás, simbolicamente trazido por Jesus, impeliu Jesus ao deserto. Queridos, olha que coisa interessante. Primeiro o verbo impelir. Impelir não é um verbo de convite amável. Impelir é um empurrar, é um jogar para. Então este Espírito impeliu Jesus, levou Jesus, talvez até mesmo um pouco contra a sua vontade, o mestre representando para que nós possamos compreender, levou Jesus contra a sua vontade a esta reflexão no deserto. Será que muitas vezes, para que nós reflitamos, nós não somos levados à força, um pouco contra a nossa vontade? E quando isso acontece? Às vezes quando a coisa já deu ruim, né? Quando já deu errado, quando a situação não saiu como nós desejamos, a gente fala, gente, se eu tivesse pensado mais, aí nós paramos, não é? Um pouco indigestos, contra a nossa vontade, nós paramos para fazer essa reflexão. É claro que nós podemos fazer um movimento anterior, vamos chegar nele. Mas neste momento, a fala é que fomos impelidos a esta reflexão no deserto. Qual é a imagem de deserto para vocês? Eu já imagino aqueles desertos de filmes, não é? Como o deserto do Saara. Sem viva alma próxima ao nosso alcance. Que nós temos que andar e com dificuldade. Porque quando nós andamos na areia de uma praia,
Nós bem sabemos que um passo após o outro, se a areia não é firmezinha, mas nós estamos naquela parte mais fofa, é difícil, não é? E os desertos trazem essa areia fofa. Então, andar na areia fofa, um passo, transforma-se no esforço de 10 passos para ser dado. Ou seja, para nós desenvolvermos a nossa reflexão, é preciso desse esforço dos passos que nos levam a essa análise no deserto. Muitas vezes sem ninguém. Eu sei que às vezes para as nossas ideias se encadearem, a gente precisa conversar com o espírito amigo, não é? A gente precisa ir para o atendimento fraterno da casinha que nos assiste. Mas num momento posterior, ou até mesmo naquele diálogo que estamos travando, a gente tem que digerir, não é? Nós temos que pensar, nós temos que refletir sobre as trocas que estamos tendo. Então não tem como fugir, meus amigos. É preciso que nós busquemos alguns momentos de deserto, mesmo que impelidos para isso, para que nós pensemos sobre aquilo que nós estamos pensando, porque os nossos pensamentos constroem as nossas atitudes e plasmam o mundo em que nós vivemos. Então, olha que passagem mais rica. Primeiro trecho apenas, da leitura. O Espírito impeliu Jesus para este deserto, que até achar uma viva alma no oásis, dá-lhe caminhada de horas, às vezes dias. Então, aqui eis a simbologia de Jesus para nós. Dias, horas, caminhadas, para que nós possamos entender aquilo que nós estamos pensando. Sigamos. Estava no deserto 40 dias, 40 dias. Gente, 40 dias, não é um tempão? 40 dias no deserto, sozinho, sem ninguém, apenas com os seus pensamentos. Significa que para que nós possamos nos compreender este mundo íntimo que está dentro de nós, os nossos pensamentos, nós precisamos de tempo, 40 dias, uma reencarnações. Esses dias que Jesus nos oferece nessa passagem é para que nós compreendamos que o exercício de pensar toma tempo. Ele não é rápido, ele não nos traz uma resposta espontânea, imediata. Mesmo quando nós fazemos prece, uma amiga querida até me disse, eu faço preces pedindo um sinal. Às vezes o sinal vem com rapidez, mas nós não conseguimos compreender aquele sinal que nos é dado. Então, até mesmo para isso, nós precisamos de reflexão, de ponderação, de pensar, de avaliar, para que nós entendamos o que vai dentro das nossas construções espirituais íntimas reencarnatórias. Nesta sequência, Jesus nos traz, sendo tentado por Satanás. Leamos Satanás como adversário, como acusador, como aquele outro. Nós temos alguns satanasezinhos dentro de nós. Não lembra daqueles desenhinhos que sempre trazem aquela personagem que tem aqui um anjinho e que do lado tem um demoninho? E daí os dois ficam discutindo para ver quem vence na sua tomada de decisão? Então somos nós próprios tentados por esta figura arquetípica do bem e do mal. Os nossos pensamentos que vagueiam dentro de nós. E nós podemos estar à mercê desses pensamentos, se nós não avaliamos, se nós não os analisamos. E aí, numa tomada de decisão, nós podemos nos comprometer. A palavra mal colocada, não é? A acusação que é inadequada e não fundada em bases sólidas. Uma discussão que naquele momento ela tomou um corpo monstruoso, mas na verdade nós não tínhamos clareza das informações que precisávamos, e simplesmente porque o nosso pensamento ele foi alimentado. Nós fizemos uma construção que às vezes não é a realidade, mas é imaginativa. Nós vamos imaginando coisas e nós vamos apimentando as coisas que nós imaginamos. Nós não somos assim? Nós não damos asas aos nossos pensamentos e nós construímos emoções, sentimentos e nós nos comprometemos a partir daí já. Então nós somos tentados por este Satanás. Estava Jesus com as feras, ou seja, essas construções de baixo teor vibratório. As nossas más paixões, as nossas más tendências, os nossos processos viciatórios que vão alimentando esses comportamentos pensadores dentro de nós.
Ao mesmo tempo que Jesus estava com essas feras, olha o que a passagem nos traz. E os anjos começaram a servi-lo. Não é lindo? Então, neste exato momento, os anjos estavam cuidando, auxiliando, provendo Jesus de forças, ajudando. Amigos, as duas forças que emanam construtivas dentro de nós: os maus pensamentos e os bons pensamentos. Que quando nós entramos na sua sintonia, os nossos amigos espirituais têm muito mais recursos para nos auxiliar. Mas até aí nós precisamos refletir. Neste momento eu compartilho com vocês um livro que eu estou lendo ainda, que se chama Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. E ele é um Nobel da Economia. Daniel Kahneman nos traz a seguinte reflexão: nós temos dois teores de pensamento, um rápido e um devagar. O rápido é fruto da nossa inconsciência. São aqueles pensamentos que nós nem temos tempo e eles já afloram dentro da gente. Vamos colocar uma pitada espírita aqui, nesta literatura? Nós temos pensamentos inconscientes que trazemos de outras reencarnações. Então, às vezes, vemos uma situação neste momento presente que desencadeia esta série de pensamentos trazidos de outras reencarnações. Mas eles são trazidos a uma forma latente, muitas vezes, porque já estamos prontos até mesmo para dar uma olhadinha neles assim e para trazê-los à luz da reflexão, que é a outra parcela que Daniel Kahneman nos apresenta. Rápido, então, são os pensamentos fruto do nosso inconsciente. E devagar é a reflexão que deitamos sobre esses pensamentos. Vamos trazer um exemplo? Pensemos na figura do desafeto, aquele tão comum de nós acharmos no nosso dia a dia, não é? De repente, esse desafeto nos traz uma palavra, faz apenas um comentário. E aí a gente já começa a pensar assim: sabia lá, esse comentário é para mim. Fulano não pode passar sem me dar uma alfinetada. Sabia, gente? Quando a gente se encontrasse era assim. Não tem piedade, ele já logo pega o meu ponto fraco. Gente, às vezes a pessoa falou alguma frase que ela está habituada, está acostumada a falar. E não foi necessariamente pra gente. Mas como nós estamos nessa busca do autoconhecimento, a palavrinha foi lá, ó, numa chagazinha da gente. E começou a despertar esses pensamentos que nós vamos construindo. A pessoa não gosta da gente, ela fez de forma premeditada, ela atingiu o nosso ponto fraco, ela queria verdadeiramente nos magoar. E o que acontece nesse momento? O desgostar daquela pessoa que era desse tanto fica deste tamanho. E daí, reapaziguar com o nosso inimigo, enquanto ele caminha conosco, fica cada vez mais difícil. Então, nós estamos fazendo o quê? Maximizando o nosso pensamento e não dimensionando ele em uma fatia que nós podemos cuidar, nós podemos observar. Não é para deixarmos de pensar, porque isso nós não conseguimos. E não é também para pegar os nossos pensamentos e jogar lá na caixinha do nada. Lembra dessa caixinha? Porque daí toda vez que vem aquele pensamento, a gente fala: não posso pensar isso. Eu vou para o centro, faço as minhas preces, me envolvo com os meus amigos espirituais. Isso eu não posso pensar. E a gente vai lá camuflando aquele pensamento, camuflando. Até que chega um dia que ele eclode. E daí é a hora que nós não conseguimos mais contê-lo. Então, quando um pensamento de baixo teor vem para nós, não é para nós alimentarmos este pensamento, mas é para que nós nos detenhamos, parte lenta, e avaliemos: peraí, por que eu estou pensando isso? O que essa situação me alimenta? Até mesmo para que nós possamos nos precaver diante dos fatos que acontecem conosco. Porque tem alguns que nós sabemos que vai nos trazer o desequilíbrio, mas nós não podemos evitá-lo, nós vamos vivê-lo. Então é preciso vivê-lo de uma forma mais contida, equilibrada e reflexiva, para que nós não mais nos comprometamos. E ainda gostaria de compartilhar com vocês a questão 834 do Livro dos Espíritos, que nos traz a seguinte afirmação: o homem é responsável perante Deus pelos seus pensamentos. Deus conhece todos os nossos pensamentos e há de nos condenar ou absolver, queridos. Deus conhece todos os nossos pensamentos, pode nos absolver, porque sabe o nosso íntimo e aquilo não foi premeditado, não foi maligno,
mas ainda fruto da nossa ingenuidade. Pensamos assim. Ou então ele pode nos condenar a quê? Eu sei que a palavra muitas vezes nos parece pesada, mas não é uma condenação à danação eterna. Nos condenar é nos levar a viver uma situação que nós sejamos colocados em prova daquilo que nós estávamos pensando, para que a partir daquela prova nós possamos sair exitosos dela, porque podemos vencer. Então, os nossos pensamentos, eles podem construir as provas futuras que nós vamos viver. Não seria interessante, então, que nós reflitamos a respeito dos nossos pensamentos? Para que nós possamos os deter no momento em que eles estão prestes a nos condenar? Por isso que nós temos que refletir muitas vezes nos nossos desertos. Nós precisamos ser impelidos para esses 40 dias de avaliação, para que quando uma situação se dê conosco, talvez naquele momento, nós não consigamos fazer este movimento íntimo de ponderação. Mas ali nós conseguimos calar, muitas vezes até mesmo pedir. Precisamos de um tempo para pensar, para que lá, naquele momento da nossa reflexão, nós possamos reavaliar aquela situação, para que nós possamos trazer uma melhor palavra, para que nós possamos contribuir com a nossa melhor parcela, não com aquela que ainda nós estamos educando, que é aquela não tão digna assim. Amigos, vamos recapitular? É preciso refletir, lenta, demorada e amorosamente, sobre aquilo que nós estamos pensando, para que neste exercício de autoconhecimento nós nos comprometamos cada vez menos com aquilo que nos há de tirar lágrimas amargas, mas para que nós possamos escolher os caminhos da iluminação através deste pensar genuíno conduzido por Jesus, para que nós possamos não mais nos comprometer com aquilo que há de nos trazer provas e expiações dolorosas, mas sim provas que nós hemos de sair delas vitoriosos, que aprendamos a pensar e a refletir sobre o que pensamos cada vez mais. Paz e bem.